E aí, gente, como é que vocês estão? Vambora com o nosso podcast de Copa Libertadores da América. Obviamente que eu estou sorridente, mas para os torcedores do Internacional não foi uma noite feliz, não será um dia seguinte feliz, não será um final de semana feliz, não será um final de ano feliz para o torcedor colorado, né? Mas para nós que somos amantes do futebol, amantes desse esporte maravilhoso, desde a semana passada, eu já estava falando que eu estava muito ansioso. Eu estava muito ansioso por esse duelo. E olha que eu sou de longe torcedor de uma dessas duas camisas. Mas eu estava muito ansioso por esse duelo. Pelo que foi o primeiro jogo, apesar da reclamação das duas partes em relação a questões da arbitragem, eu não tinha dúvida de que o futuro aguardava alguma coisa espetacular. Fosse para o Internacional, fosse para o Fluminense, eu tinha certeza que ia ser um negócio diferente. Porque o jogo, pelo que foi o primeiro jogo, já passou uma energia diferente. E aí eu tava, confesso a vocês, ontem eu gravava o podcast, eu falei, quando eu trouxe a agenda do dia, falei, cara, eu cheguei a ficar arrepiado. Cheguei a ficar arrepiado, falei, cara, vai ser um duelo que vai ser eletrizante e o bicho vai pegar. E o bicho vai pegar. E a nossa reflexão é, cara, quem que merece, né? Assim, não, quem que merece não. Assim, o que que é o tal do merecimento? O que que é o tal do merecimento? A gente assiste alguns jogos, a gente sempre fala, às vezes a gente sempre fala, que às vezes sempre fala é complicado, né? Vira e mexe, vira e mexe, a gente fala, caraca, time tal mereceu ter saído vencedor. Ah, foi lá e cá, merecia ter sido um empate. Ah, equipe tal foi prejudicada, perdeu tantas chances, não merecia perder, né? A gente sempre faz esse exercício da questão do tal do merecimento, mas o que que é o tal do merecimento? O que que é o tal do merecimento, né? É difícil a gente medir, porque como é que você mede quanto que cada um trabalha? Como é que você mede quanto cada um tem fé? Quanto você mede quanto cada um acredita? Como você mede dentro do jogo o quanto cada um luta? É difícil, né? É difícil. A gente sempre vai parar, no final das contas, nos números, né? A gente sempre vai olhar para as estatísticas porque é algo palpável. É algo que a gente consegue bater o olho e consegue medir e consegue olhar que um time teve mais posse de bola, que o outro time teve tantos chutes a gol, oportunidades claras, cartões, escanteios, defesas difíceis e tudo mais, né? Então a gente no final acaba olhando para as estatísticas e um dos motivos pelos quais a gente não, aqui no nosso podcast pelo menos, a gente não fica olhando muito para a estatística é por causa disso. Porque às vezes as estatísticas elas não dizem o que foi o jogo. Porque existe algo no esporte, na nossa vida, porque quando a gente fala de seres humanos, existe um componente que ele é altamente subjetivo. Ele é altamente subjetivo. E aí a gente volta àquele raciocínio do merecimento, falando, poxa, quanto que cada um treinou? Quanto que cada um abriu mão da sua vida para chegar onde chegou? Quanto que cada um sofreu para chegar onde chegou? Os sacrifícios, quanto foi treinado ao longo da semana, a mobilização, o esforço dentro de campo, o acreditar até o fim, a pressão do torcedor, aquela adrenalina injetada pelo torcedor e você fica maluco. Como é que você mede isso aí? Isso as estatísticas não conseguem medir, isso é subjetivo. E é por isso que eu não gosto muito de ir para o lado da estatística. Às vezes a gente até olha, mas eu não gosto muito de ir para a estatística porque é uma realidade, obviamente, né? As estatísticas são uma realidade.
E eu sempre falo aqui, não dá para a gente dissociar o resultado, porque apesar de todas as subjetividades, o resultado ele é soberano. E o torcedor ele é resultadista. Mas dentro de uma partida, como é que você vai medir quantos outros fatores influenciaram? Pode ter sido a temperatura, o clima mesmo. Pode ter sido um clima seco, um clima úmido, temperatura de mais de 30 graus, abaixo de 10 graus, graus negativos, ventos, poeira, fumaça de sinalizadores, por que não? Poluição, altitude, como é que a gente mede isso? É muito complicado, né? Muito complicado. Por isso que quando a gente entra no tal do merecimento, o merecimento, quem que mereceu mais, né? Quem que mereceu mais? A equipe que teve ter mais posse de bolas e lutou até o fim, ou a equipe que teve chances claríssimas ao longo do jogo e não consolidou o resultado? No primeiro e no segundo jogo. Então, se você peca na efetividade, talvez você não tenha merecido. Talvez mereça a equipe que lutou até o fim e que nas chances que teve, agarrou essa chance como se fosse um prato de comida. Então, o Fluminense chega hoje a mais uma final de Libertadores e, na minha opinião, com todos os méritos. Independentemente se o Inter foi melhor no primeiro tempo, foi melhor no Maracanã, se teve tantas oportunidades claras de gols, para mim, o Fluminense mereceu. Mereceu porque, cara, fora de casa, um jogo difícil, era muito claro, assim, a posse de bola, ela é irreal, cara. Não dá pra gente falar de posse de bola. O Inter deu a bola pro Fluminense. Por uma questão de cansaço e por uma questão de estratégia. E a estratégia vinha dando certo. Porque o Ener Valencia teve 3 chances claríssimas de gol. Uma na bola parada, cruzamento do bola cruzada do Alan Patrick, mas 2 outras de contra-ataque. Ele não fez. Então a estratégia deu certo. Então a posse de bola ela é mentirosa. Pô, mas o Inter então teve mais chances. O Inter mereceu? Não, não mereceu, porque jogando em casa ao lado do seu torcedor, eu falava isso recentemente sobre o Botafogo. Não é possível que antes da bola rolar, o torcedor faça uma festa absurda, os primeiros minutos de jogo, o torcedor entra no jogo de uma forma ensurdecedora e não é possível que os jogadores não sintam isso. Não estou dizendo que faltou isso aos jogadores do Internacional, porque fizeram um primeiro tempo impecável. Impecável. Agora, o segundo tempo, quando o Fluminense começa a crescer, e começa a crescer porque o Internacional também dá espaço, era estratégia, era intencional. Mas toma uma virada num apagão que não fazia sentido. E aí você se pergunta, cara, como é que não há uma injeção de adrenalina com aquele torcedor? Por mais que há um baque, né, pro torcedor, fica um silêncio, mas ainda assim, um estádio em vermelho. Se você olha as imagens fotográficas das famosas ruas de fogo colorada, é algo impressionante. Você fica arrepiado só de ver a foto. Então, se a gente vai falar de merecimento, merece quem acreditou, quem lutou até o fim e quem agarrou as pouquíssimas oportunidades que foram dadas. Merece quem apanhou a vida inteira e quem apanha até hoje. Desqualificado, não tem título. Ah, tem 2 Copa Paulista, um Campeonato Carioca. Professor Pardal inventa moda. Eu tenho certeza que até os... Quando que foi mais ou menos o gol do Fluminense? 80 e poucos minutos. Eu tenho certeza que até 80 e poucos minutos tinha muita gente rindo do Diniz. E por isso que talvez ele hoje seja um cara até um pouco ranzinza em coletivas. A gente fez essa reflexão. Não que eu concorde. Mas tem um porquê, né? O cara que apanhou. Foi escolhido o treinador da seleção brasileira, mesmo que de forma interina, e foi questionado. Não vai dar certo. Não vai dar certo.
Não vai dar certo. Tem que treinar uma equipe, uma equipe, uma equipe. E ele foi contra todas as adversidades e dentro das suas próprias convicções e chega a uma final de Libertadores. Quando perguntado no início da temporada qual era o objetivo do Fluminense, ele falou, cara, a Libertadores. Isso é declarado. Isso é declarado. Tantos outros e a possibilidade de ter uma final falar palmeirense. Ter na final o Palmeiras, né? Ter uma final brasileira é o Palmeiras chegar na final. Só que se perguntar o objetivo da temporada pro Abel, ele fala é tudo. Hoje é claramente a Libertadores, mas ele nunca falou que a Libertadores era o objetivo da temporada. O Diniz sim. É o tal do foco que eu falei, né? É o tal do foco. O foco é esse, cara. A gente vai lutar todos os jogos e o Diniz sempre faz esse discurso, mas ele falou lá atrás. É um título que o torcedor quer muito e que o torcedor não tem. E que a equipe não tem. E que a camisa ainda não tem. Bom, a gente vai ouvir no final do podcast de hoje a coletiva do Fernando Diniz. Que momento, cara. Que momento. A gente faz as críticas que tem que ser feitas em relação ao que o Diniz fala, né? Em relação a algumas decisões e tudo mais. Mas eu nunca deixei de negar que eu sou um fã do trabalho do Diniz. E hoje, cara, se passasse o Inter também, eu ia ficar muito feliz. Mas hoje eu acho que o Diniz, ele podia extravasar, né? Ele podia esbravejar, mas ele não precisa disso. Mas ele não precisa disso porque ele sabe que se fizer isso vão falar, ah, não ganhou nada. Não importa que ele não ganhou nada. Eu volto a repetir, o resultado ele é soberano e tudo isso que foi construído não faz sentido e vai ser minimizado e desqualificado se ele não for campeão. Isso faz parte da vida, isso faz parte do processo. Mas o fato de ter chego a uma final de Libertadores, eu acho que é algo para poucos, né? Eu acho que é algo para poucos. Fica o convite aberto para você, torcedor tricolor, para ouvir com a gente algumas palavras da coletiva do Diniz e vamos às notícias esportivas, né? Vamos às notícias esportivas porque Globoesporte.com, porque a gente precisa falar de internacional um pouco também, né? Então vamos falar de internacional. Coletiva do Cudê, um clima absolutamente cabisbaixo. Eu não sei nem se o Internacional vai ter forças para jogar o Grenal. Porque o Grenal virou uma questão de honra agora, né? Mas eu não sei se o time vai ter forças. Não sei nem como é, não faço nem ideia de como vai ser esse Grenal. Clima de velório, sim, que foi um balde de água fria mesmo. Um balde de água fria porque o Internacional teve a chance de vencer o Fluminense no primeiro jogo. O Cudê poupa o time, toma o gol do empate, sai daquele jogo com uma sensação de dever cumprido, porque o jogo da volta seria em casa, seria no Beira-Rio. Sai na frente com um gol do Mercado, aliás, belíssimo gol. Time do Fluminense perdido no primeiro tempo, o Internacional dominando o jogo, dominando assim, controlando o jogo. O Internacional não correu nenhum tipo de risco no primeiro tempo. Segundo tempo, aí a gente até ouve alguns comentários. Ah, a coragem do Diniz. O Diniz deu um nó tático no Cudê. Nada disso, gente. Gente, não vão por esses discursos, não. Não é a coragem, não é nó tático. O Diniz fez o que qualquer treinador naquela situação deveria fazer. Estou eliminado da Libertadores. Eu estou eliminado da Libertadores. Não adianta eu jogar da mesma forma que eu joguei o primeiro tempo. Ou eu coloco o time para frente, ou eu vou ser eliminado. Eu estou fora da Libertadores neste momento. Então isso não é coragem, isso não é ousadia. Isso é inteligência, né? Porque muita gente, não, vamos segurar aí, de repente acontece alguma coisa e deixa para os últimos 10 minutos para fazer alguma coisa. Isso acontece muito, né?
Ah, deixa a bola rolar, deixa a bola rolar, deixa a bola rolar, faltando 10 a 20 minutos, aí decide fazer alguma coisa, aí decide por tudo ou nada. Não, cara, se você tem 45 minutos para buscar um resultado, essa é a estratégia. Isso para mim não é ousadia, isso é inteligência. Mas como tantos outros têm talvez um pouco de covardia, se é que a gente pode usar essa palavra, não quero ser grosseiro com ninguém, aí fica a sensação de que o Diniz foi genial, mas ele foi pura e simplesmente muito inteligente, muito sagaz. Eu estou fora da Libertadores. Eu tenho 45 minutos para buscar esse empate ou essa virada. Se eu não buscar, não vai acontecer em 10 minutos com um time cansado. Não vai acontecer o que eu preciso que aconteça. Porque é o que muita gente faz, deixa para os últimos 10, 20 minutos, onde o time já está extenuado, está cansado, já está sem cabeça, né? Já tá indo para o futebol totalmente intuitivo. O Diniz não, deixa os caras jogar. Óbvio que os gols acabaram saindo no final. Mas o que tomou de contra-ataque também, eu falei, eu volto a repetir. O Ener Valencia teve 2 contra-ataques absurdos. Absurdos que ele perdeu. Fora uma cabeçada, numa cobrança de falta do Alan Patrick, que ele cabeceia sozinho, ele cabeceia para fora. Você vai esperar que o craque do seu time, o centroavante do seu time, vai perder aqueles gols? Você não espera. E o John Kennedy, na primeira espetada, foi lá e fez um golaço. Com contextos de maldade, né? Porque o tal do René tava na bola, ele tentou tirar, se atrapalhou, entrou com bola e tudo, né? Assistência do Cano, que foi assim, um deleite, né? A assistência do Cano foi algo magistral. O segundo gol é ainda mais absurdo, porque tudo começa no lado direito com o toque do Ione Gonzalez. Só que se você olha o toque, é um lance muito difícil. A bola quica no chão, ele bate quase de bate pronto pro John Kennedy, que o cara dá um passe magistral pro Cano e faz o gol. E aí você vai dizer, a estratégia do Cudê deu errado? A estratégia do Cudê deu errado? Ele errou? Ele fez as coisas erradas? Talvez ele tenha errado em poupar no primeiro jogo, onde ali com um jogador a mais ele tinha que ter saído do Maracanã com 3 gols. Ele não tinha que ter saído de lá com 2, mas ele aceitou os 2 gols e acabou sendo punido por isso. Tomou um gol do empate. Em Porto Alegre, ele sai na frente. Ele dá o ele dá o espaço para o Fluminense trabalhar, ele corre um risco. Os dois treinadores, se o Fernando Diniz foi ousado, o Cudê também foi, então. Porque um deu, o Diniz deu pro Cudê o contra-ataque, que era o que eles queriam. Naquele momento, segurar o resultado, é isso que eu quero. Então, o Diniz, então, os dois foram ousados. Vou por essa linha. Então, se um é ousado, o outro também é. Ué. O Diniz deu o contra-ataque pro Internacional do Cudê. Que era o que eles queriam e tiveram bolas para matar o jogo. Com o Ener Valencia. E o Cudê deu pro Fluminense do Diniz aquilo que eles mais queriam, que era a posse de bola. O espaço para trabalhar a bola. Então os dois foram ousados. O sucesso veio para aquele que foi efetivo. E aí, se a gente for falar do tal do merecimento de novo, se você não é efetivo, se você não é capaz de matar o jogo, você não merece estar na final da Libertadores. E o Fluminense buscou. Então, é óbvio que a gente vê muitas e muitas manifestações agressivas e frustradas por parte do torcedor do Internacional. Eu compreendo. É uma eliminação sofrida. O torcedor que já está muito machucado hoje, sim, eu não consigo nem imaginar o que está sentindo o torcedor do Internacional. Eu não consigo nem imaginar. Porque eram todas as fichas nessa classificação. E o time acreditava muito nessa classificação. E o torcedor acreditava muito nessa classificação. E os críticos acreditavam muito nessa classificação porque imaginavam que, poxa, o Cudê poderia. Justamente pelo que aconteceu no segundo tempo, o Internacional poderia eliminar o Fluminense.
pô, no contra-ataque, a defesa do Fluminense ela vai dar espaço e dá para fazer. E dá para vencer e dá para ir para final. Só que ninguém contava com a ineficiência. Então, eu não acho que foi ruim. Eu não acho, assim, é óbvio que, poxa, é difícil falar isso, né? Eu não acho que deveria acontecer a caça às bruxas como vem acontecendo. Ah, Valência, ah, Kudê, ah, Alessandro Barcelos, porque até então o Alessandro Barcelos trouxe o Kudê, trouxe o Rocher, trouxe Valência, eliminou o River da forma como eliminou e ele virou, cara, assim, que presidente, né? Agora com uma eliminação onde o time não jogou mal, onde o time teve todas as condições para bater o Fluminense, não mereceu. Eu volto a repetir, não mereceu, porque perdeu oportunidades absurdas. Agora, jogou mal, o torcedor é resultadista, e eu entendo. Eu respeito muito isso. Eu sempre falo aqui, o resultado, infelizmente, no mundo que a gente vive, ele é soberano. Não tem como, não tem o que a gente argumentar. Mas a gente vai falar, ah, o mundo é muito cruel. Sim, o mundo ele é muito cruel. Aliás, existem muito mais injustiças. Se você for, para quem é de São Paulo vai entender o que eu estou falando, você vai ver uma injustiça muito maior se você for na Praça da Sé de São Paulo do que ver um time do seu coração sendo eliminado. Né? Que ali você vai ver um monte de tenda de morador de rua. Então, o mundo ele é cruel mesmo. Eu não estou aqui ironizando, o mundo ele é cruel mesmo. Então não adianta a gente falar, poxa, o torcedor não pode ser resultadista. Quem sou eu para dizer que não? A nossa vida ela é baseada em resultados. Só o merecimento não basta, porque as duas equipes tiveram seus próprios méritos. Mas uma mereceu mais. E não foi sorte. Não foi sorte. Foi merecimento. Foi meritocracia, na minha opinião, tá? Vamos vamos com algumas palavras do Kudê. Fechamos espaço para que não criassem e tentamos marcar. Depois, cedemos a bola ao Fluminense, mas não corremos riscos. Tivemos pelo menos 5 chances claras para matar o jogo. Baixamos as linhas para sair com espaço e aproveitar a velocidade do Valência. E deu certo. Só que o Valência não foi efetivo. Ainda não acredito como perdemos esse jogo e que não matamos o jogo. O torcedor já está na bronca com o Valência. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ele perdeu chances que não deveriam ter sido perdidas. Agora, execrar o Kudê, eu não acho nem que deveria fazer isso com o Valência, porque quando o Valência ajudou na classificação do Internacional para a semifinal, ele foi exaltado. Ah, achamos, temos centroavante, e tem centroavante. E tem centroavante. Talvez ele possa ter sido um dos maiores responsáveis, mas não é longe de ser o grande vilão. E o Kudê não é, o Kudê muito menos. O Kudê fez o que precisava ser feito. O Kudê fez o que precisava ser feito. Quando o Inter vence o Bolívar na altitude, pô, o Kudê é um gênio. Né? Não, ele fez o que precisava ser feito. Ele espelhou o jogo. Espelhou o jogo no sentido. Ele encaixou. Espelhou não, porque espelhar é jogar igual. Ele encaixou o jogo. Se o Fluminense encaixou o jogo com o Internacional encaixou o jogo com o Fluminense. Mas perderam chances inacreditáveis. Né? Até o gol deles, não sofremos situações, e é verdade. Simplesmente muita dor e raiva pela decepção do torcedor e nossa. Buscaram-me com a esperança de ganhar a Libertadores. Custou muito chegar até aqui. É o que posso falar neste momento, tá? Então, realmente o Kudê também num clima assim, parece que queria sumir, né? E quem não queria, né? Não é nem de indignação, nem de decepção. Acho que assim, talvez tenha sido uma das piores derrotas da carreira de muita gente ali. Talvez tenha sido, talvez o grupo de profissionais, e não só Eduardo Cudê, comissão técnica e jogadores, acho que talvez eles nunca passem por uma situação tão decepcionante quanto essa que aconteceu. De ter
a classificação tão perto, chegou até a classificação na mão e no final do jogo vê ela partir, né? Bom, vamos lá, aqui é coisa que a gente não gosta de ver, né? Confusão entre torcedores e policiais em torno do Beira-Rio. O torcedor, obviamente, fica emocionado e isso era claro que ia acontecer, né? Uma confusão ou outra. Coisas que a gente não pode falar, mas que a gente não gosta de mostrar, mas a gente traz, porque, cara, assim, eu entendo a frustração, mas isso não justifica, né? Isso não justifica a barbárie. E eu entendo a frustração, respeito, até porque todo mundo é ser humano, não tem. Você vai falar assim, ah, não, tem que ser um robô, aguenta aí calado. Não, pô, todo mundo. Agora a barbárie eu não concordo. Eu não concordo. Tem que saber perder, né? Tem que saber perder. Eu falei sobre isso no jogo entre Santos e Vasco. Ah, o Soteldo apelou. Concordo, mas é do esporte, é do futebol. Ele não cometeu nenhuma infração ali. Tomou cartão amarelo, depois o árbitro falou que Daronco, né, também. Enfim, falou que foi uma atitude antidesportiva, né? Atitude antidesportiva. Atitude antidesportiva é ele pegar a bola com as duas mãos e sair correndo. Ele tava com a bola no pé. Enfim, tem que saber perder, né? Tem que saber perder. Na vida, um dia que você ganha, você tira sarro, no outro dia você perde, você é zoado. Ué, isso faz parte. Por que você acha que tanta gente gosta do futebol? O que é tão divertido tirar sarro do rival? Porque os caras ficam tristes. Ué, ou vai dizer que não, né? Bom, vamos lá. Diniz, a gente vai ouvir a coletiva do Diniz. Vou trazer só notícia desses dois jogos, que, cara, foi um jogaço, tá? Foi um jogaço. Eu ia trazer até notícia de mais notícias esportivas, mas eu vou ficar nisso mesmo. Bom, vou pegar uma aspas do Diniz, porque como a gente vai ouvir a coletiva dele, não vamos ler muita coisa, tá? É o sonho que todo mundo fala. É o sonho de conseguir o máximo que possamos conseguir juntos. Sonhamos juntos. Vamos continuar sonhando. Sonhar não custa nada. E tem que sonhar mesmo. E tem que sonhar mesmo. Se você não sonhar, ué, qual que é a graça da vida? Você tem que sonhar mesmo, pô. Espero que continuem sonhando e sonhando alto. Tem que sonhar alto. Se você não sonhar alto, cara, tem que sonhar alto, ué. Para você chegar em coisas altas, você tem que sonhar alto. Espero que continuem sonhando alto, porque, cara, que momento, né? Que grande momento. Que grande momento. Bom, Marcelo deu uma moral pro Fernando Diniz, hein? Tudo culpa dele, hein? Nosso objetivo desde o primeiro jogo, que é a vaga para a final, no caso, a gente sabia o que queria. Nosso objetivo era chegar na final. É um dia muito importante, não só para mim, mas para minha família e os torcedores. Chegamos desacreditados pelas pessoas de fora, mas os tricolores de verdade estavam com a gente e sentimos essa energia. Em nenhum momento foi fácil. A gente, mais uma vez, provou que o Fluminense é time de guerreiros. A gente sai perdendo, demos a volta por cima e conseguiu ganhar. Com um jogo tão difícil, num campo difícil, com a qualidade que o Inter tem, com a história que tem, mas o Fluminense também merecia estar na final. Bom, isso aqui eu não gosto muito disso que o Marcelo falou, tá? Chegamos desacreditados pelas pessoas de fora. Pô, você vai ouvir o canal do Fabiano Baldasso, você quer que ele fale o quê? Pô, concordo com tudo que o Marcelo falou. Eu só não gosto do vitimismo que às vezes as pessoas fazem. Aqui não é uma crítica direta ao Marcelo. É todo mundo que fala, ai, chegamos desacreditados, as pessoas nos menosprezaram. Você vai ouvir as mídias coloradas, você quer que eles falem o quê? Não, não, o Fluminense é favorito mesmo, nós vamos perder em pleno Beira-Rio. Ué, cara, é brincadeira, né? Isso aqui é a única coisa que me deixa maluco. Todo o resto eu concordo. E tem que aplaudir, né? Porque é um baita atleta, um baita esportista, dos maiores laterais esquerdos da história do futebol mundial, não é nem brasileiro, do mundial. Agora você quer, chegamos desacreditados. Eu sempre falo aqui, cara, eu ouço mídias locais, então eu ouço mídias cariocas e ouço mídias
gaúchas. Tava faltando a palavra aqui, por isso que eu travei. E eu citei o Baldaço, por exemplo, que é o maior canal sobre internacional no YouTube. Mas tem tantos outros. As mídias gaúchas, tirando as mídias gremistas, vão falar que o Inter é mais time. E tinha mais condições de chegar à final. Como as mídias cariocas, e eu ouvi muito ao longo da última semana, diziam que o Fluminense era mais time. Time que joga mais bonito, joga mais para frente. Fernando Diniz é um treinador corajoso, ele vai pôr o time para frente, para cima, igual ele fez contra o Olímpia no Paraguai. O Fluminense vai chegar na final. É a mesma coisa. Você acha que a mídia tricolor vai falar, não, o Inter é favorito, aqui nós só vamos lá de passagem. O time vai lá só para conhecer Porto Alegre, porque nós vamos perder, ué. Se o Inter passa, eles iam falar a mesma coisa, né? É brincadeira o negócio desse, né? Assim, eu peço perdão pelo desabafo, mas esse vitimismo, o que mais me irrita é vitimismo. É um baita time, era um baita jogo, eu não cravava favorito, os gaúchos diziam que o Inter ia passar e os cariocas diziam que. Mas eu ouvi alguns cariocas. Você vai ouvir comentarista, influencer rubro-negro, eles vão falar do Inter, ué. Pô, você tem que ter, se você seleciona o que é negativo para sua vida, você só vai ouvir coisa ruim. Pô, é brincadeira, né? É brincadeira, mas enfim. Para ele ter citado, eles devem ter pego cortes de algumas mídias e ter colocado ali para se mobilizar, né? Mas é um vitimismo do caramba. Pô, que eu ouvi de gente falando que o Fluminense era favorito, era mais time, jogava mais bonito, tinha um trabalho mais longevo, mais consolidado, e que o trabalho do Internacional tá começando com o Cudê, apesar de um time cascudo, experiente. E, pô, é brincadeira, né? Mas todo respeito ao Marcelo, obviamente. Eu só fico indignado porque não. Isso, como eu falei, isso não é uma crítica direta ao Marcelo, né? Porque todo mundo, quando chega, não sei o que, falaram que era isso, que era aquilo. Você vai, independentemente do que sair do Palmeiras e Boca, ambos os lados vão falar, que isso e aquilo, caramba, gente, né? Isso e aquilo, caramba. Vamos lá. Mas vambora, né? Mas vambora. É... Sobre o Cano, né? Igualou o Fred na artilharia do Fluminense na Libertadores e comemora a vaga na final. Um monstro, né? Muito lindo. A gente deixou tudo dentro do campo, brigamos com um rival muito bom, a gente não deixou de acreditar, somos um time de guerreiro. Graças a Deus conseguimos fazer os gols e chegamos à final. Tanto que comemorou muito, né? Sim, ele tava pilhadaço, mano. Foi bonito de ver. Foi bonito de ver. Fred, 29 partidas, 15 gols. Ao todo, o ex-atacante disputou 5 edições de Libertadores pelo Fluminense. Cano, por sua vez, precisou de apenas 2 edições para chegar nessa marca. São 15 gols em 15 jogos disputados. É um centroavante lendário, né? É um centroavante lendário. É inexplicável. Cheguei aqui com um desafio muito grande de representar um dos maiores ídolos do Fluminense, como é o Fred. Ele me recebeu muito bem. Senti o carinho desde o primeiro momento. Dedico a vitória a ele. Ele me abriu as portas. Ele significa muito como jogador, como pessoa. É uma família. É difícil explicar com palavras. Para mim, que sou estrangeiro, não tem preço. Eu estou aqui só com a minha família, que é meu suporte principal. Desde que cheguei ao Fluminense, muitas coisas incríveis aconteceram. Eu dedico esse triunfo para toda a nossa torcida. Nós deixamos tudo dentro de campo para conquistar essa vitória. Nós queremos chegar na final e agora vamos jogar em casa, tá? Grande momento, grande personagem, grande atleta, centroavante. Ele que sempre foi, talvez, poxa, eu não digo menosprezado, mas sempre foi minimizado, né, o Cano. E assim, e não é, eu acho que não é nem por maldade, é aquela questão assim, poxa, o Cano daria certo no Flamengo? É difícil a gente saber, né? É difícil a gente saber. O Cano daria certo no Palmeiras? Difícil a gente saber.
que não daria certo? Vamos pegar os líderes do Campeonato Brasileiro hoje, no Botafogo, no Red Bull Bragantino, no Grêmio. Acho que no Grêmio sim. No Grêmio sim, porque já é um estilão do Renato Gaúcho. Mas, cara, não dá pra saber, né? Não dá pra saber. Então, não acho que ele foi muito menosprezado por maldade. Mas é um cara, é um dos centroavantes mais lendários do nosso futebol. Se a gente falar em gringo, não tem jeito. Não tem jeito. É um monstro, um baita jogador, decisivo. Se não faz gol, dá assistência. É um cara que realmente, assim como ele falou, desde que ele chegou no Fluminense, coisas incríveis aconteceram. É impressionante, tá? Gente, vamos embora. Vamos com a coletiva do Diniz. Quis encurtar, né? Volto a repetir, eu tinha até mais notícias, mas né, vamos deixar, vamos focar no espetáculo que foi, né? No espetáculo que foi Inter 1, Fluminense 2. O convite aqui é para você, torcedor simpatizante, fã do esporte. Fluminense Futebol Clube. Fluminense Futebol Clube, canal oficial do Fluminense no YouTube. Fica a nossa rima, o nosso convite para você se inscrever no canal, curtir o vídeo da coletiva já, então tá na descrição do vídeo, já entra lá, já abre, já curte, aí você volta para ouvir com a gente, tá? Vamos lá, sem mais delongas. Plus. O Diniz, o Marcelo deu entrevista na saída do campo dizendo que a culpa pela classificação é toda sua. Queria que você falasse dessa culpa pra gente e também falasse um pouquinho sobre a final no Maracanã, né? O Fluminense tem a chance da redenção 15 anos depois. É um estádio que o time está acostumado, né? Vai jogar em casa. Está mais acostumado, claro, diferentemente de Palmeiras ou Boca Juniors. Queria que você falasse também do tamanho da vantagem de jogar essa final no Maracanã. Primeiramente, boa noite. Agradeço as palavras do Marcelo, mas muito. A gente sabe que tiveram muitos culpados. Acho que os jogadores foram brilhantes durante todo o campeonato. De maneira especial nos jogos que a gente jogou com a menos, e por conta disso que a gente está aqui, lá na Argentina, contra o Argentino Júnior, nesses momentos que o time mostrou a grandeza para estar na final. E semana passada contra o Inter também, jogamos 60 minutos praticamente com um jogador a menos, e o time foi valente, não se acovardou em nenhum momento. E aqui hoje também, no primeiro tempo a gente teve dificuldades, saímos perdendo, gol de bola parada, e no segundo tempo a gente foi com muita coragem, com muito brio, com inteligência também, deixando o time cada vez mais agressivo, e foi uma vitória extremamente justa, foi uma vitória da união, da coragem e da alegria da boa convivência, que esse time sabe conviver juntos, sabe passar por momentos difíceis juntos. É um time, muita gente falou que era um time sênior, mas é um time de grandes campeões, de grandes homens, não é um time de sênior, é um time de grandes campeões, por isso que está na final. E também enaltecer o Inter, tem um grande técnico, tem um grande time, uma grande torcida, e qualquer um poderia passar. E já respondendo a sua pergunta na final, a gente vai ter 50% de chances como nosso adversário, tanto o Boca Juniors ou o Palmeiras. A gente não ganhou lá, acabou ganhando aqui. É claro que jogar no seu estádio é uma coisa que ajuda, mas não determina o resultado do jogo. Acho que a prova, hoje está mais do que provado isso pelo jogo que a gente fez hoje e aqui no Beira-Rio. Então a gente espera de fato agora curtir essa vitória e não vai dar para curtir muito, que domingo já tem clássico. Boa noite. Bom, aqui foi perguntado, né, aquela aspas do Marcelo que a gente trouxe, né, o culpado pela classificação é o Diniz. E eu acho que, primeiramente, assim, quero parabenizar o Diniz por ter parabenizado o Internacional, né? Porque a gente, essas últimas coletivas, que a gente inclusive trouxe do Diniz, ele em nenhum momento parabeniza o adversário. Primeiro jogo lá, jogo no Maracanã, contra o mesmo Internacional, questionou muito a arbitragem, né? Questionou muito a arbitragem. E aí, jogo pelo Campeonato Brasileiro, goleado pelo Cuiabá, arbitragem de novo, né? Não há o mérito ao adversário, nunca há, né? Nunca houve nesses dois episódios. E eu deixei uma crítica mesmo, porque, poxa, não custa nada você parabenizar o adversário. E dessa vez houve o mérito. Então, primeiramente, eu tenho que deixar uma moral aqui pro Diniz, porque você precisa. Você precisa deixar porque você não joga sozinho, né? Você não joga sozinho, independentemente de você ganhar ou perder,
O futebol, ele só dá liga, só acontece, só é mágico, só é bonito porque tem um adversário qualificado do outro lado. E aí ele fala, né, da questão, da culpa é de todos, né? É dele, é dos jogadores, e o que é verdade, né? É a conjunção. O momento é muito bom, o ambiente parece ser muito, cara, assim, é muito genuíno o que a gente vê do Fluminense, né? Do ambiente, do Diniz com os jogadores, é algo realmente assim, um bom momento, cara. De um bom momento. Carlos Gil da TV Globo, boa noite, John, boa noite, Diniz, parabéns aos dois pela vitória, pela classificação. Diniz, em alguns minutos ali no fim do jogo tudo deu certo, em outros minutos nem tanto, né? Você já falou aí um pouquinho do gol de bola parada, o Ener Valencia teve 2 boas chances ali de aumentar o placar no segundo tempo, isso não aconteceu. Você costuma dizer que na derrota se aprende, mas a vitória também pode ensinar, então eu queria saber de você o que esses minutos que o Fluminense não foi tão bem, talvez todo o primeiro tempo e parte do segundo, o que se tira de lição para a partida final, que é uma partida única, partida decisiva, embora seja no Maracanã com 50-50 de torcida, enfim, é uma característica diferente, né? Pode, sua pergunta é muito boa, mas exige uma racionalidade para um momento desse um pouco difícil. Eu vou enaltecer o merecimento do time. Claramente nós tivemos muitos erros aqui. Talvez erramos mais do que no Maracanã e vencemos o jogo. Mas, sobretudo, existe um componente emocional que o time foi extremamente merecedor dessa vitória. Mas muito merecedor. A gente foi muito audacioso, a gente se arriscou o tempo todo, a gente jogou para cima. E mais audacioso, a gente foi no Maracanã jogando com um a menos e marcando alto quase que o tempo todo. Então essa vaga é uma vaga extremamente merecida. Obviamente que os erros táticos e técnicos a gente vai corrigir, e hoje a gente errou até mais do que devia. Mas o comportamento emocional do time, de gana de vencer o jogo, de representar essa torcida que tem sido um dos nossos grandes trunfos, tanto no Maracanã quanto aqui, aqueles que estão unidos para poder a gente fazer de tudo para a torcida celebrar esse título que eles tanto desejam. A gente sabe que é difícil, mas a gente vai lutar e lutar muito como a gente fez hoje, para tentar agraciar o torcedor tricolor que merece muito. Finalmente ele se permitiu dar uma risadinha, né? Ele se permitiu dar uma risadinha, porque, cara, depois de uma classificação, um componente emocional, como ter essa partida, se fazer análise do jogo, é óbvio que teve muita coisa errada. A gente estava falando dos 3 grandes oportunidades do Ener Valencia. Não tem como deixar de falar disso. Então, é óbvio que teve muita coisa errada. Mesmo no jogo no Maracanã, houve muita coisa errada. Mas há o mérito também, né? Há o mérito. Então, assim, como é que você vai medir o quanto que vale a pena você correr certos riscos? É complicado, né? A gente entra no campo da tal da subjetividade, porque, olha, a gente correu muitos riscos. Só que no final se pagou, se compensou. Então, assim, o quanto de risco que a gente está disposto a correr, o quanto que. É difícil, né? É complicado medir esses fatores. Nesse momento, ainda mais nesse momento de extravasar, é muito difícil, né? Você tirar essa. Você ter essa noção de, olha, isso deu muito errado, aquilo deu muito certo, né? Então, eu acho que é por aí mesmo, né? Por aí mesmo. Nesse momento, tem que curtir, cara. Tem que curtir. A gente, eu acho que tem que deixar para os críticos falarem do jogo e criticar o jogo da forma como tem que ser criticado. Agora, pro Diniz, pros jogadores, eu acho que é curtir, cara. É curtir. É óbvio que é só mais uma etapa. Nada tem valor se não ganhar o título, mas você tem que se permitir celebrar. Porque da forma como foi, com contextos de dramaticidade, cara, assim, é uma descarga de adrenalina que se você não curtir, você fica maluco. Então você tem que se permitir. Diniz, boa noite. Minha pergunta é sobre esse cara que está do seu lado, sobre o John Kennedy, que você falasse um pouco sobre sua análise sobre a atuação do John Kennedy nesse jogo de volta. Minha pergunta para o John, qual é a sensação de fazer um gol e uma assistência numa semifinal de Libertadores? Boa noite. Sensação única. Esperava esse momento desde o início do ano, pensava nisso. Estou muito feliz, mais feliz ainda com a classificação do time e está podendo contribuindo com o time. Só isso? Esse menino aqui é um grande vencedor. Está se tornando um homem cada vez mais íntegro.
cada vez mais bonito. Esse é mais um daqueles que o futebol perde a rodo aqui no Brasil. Eu espero de todo o meu coração que ele consiga cada vez mais ter os pés no chão, que esses pés dele fiquem no chão do tamanho do talento dele, que é um talento extraordinário, gigante. Merece todos os elogios, todos os aplausos. Porque não é fácil ter a vida que ele teve e se tornar aquilo que ele está se tornando. Não é como jogador, não. Como jogador é um reflexo daquilo que ele foi se tornando como pessoa desde quando eu conheci ele ano passado aqui. Então esse menino aqui, ele vale ouro e a gente torce, a gente vai estar sempre do lado, mesmo se a gente um dia estiver distante, torcendo para que ele consiga dar continuidade nesse momento que ele está se encontrando cada vez mais consigo mesmo, se tornando, para muito além de um jogador decisivo, como ele foi hoje, extremamente talentoso, um homem de bem. Bom, John Kennedy, gente. John Kennedy, talvez nem alguns torcedores do Fluminense saibam, né? Mas esse cara, no início da temporada, ele não estava no Fluminense. Ele estava na Ferroviária. Ele estava na Ferroviária. Ferroviária é um time do interior de São Paulo. Então ele estava jogando o Campeonato Paulista. John Kennedy estava jogando o Campeonato Paulista. Voltou para o Fluminense com uma certa desconfiança por ser um garoto problema, se que a gente pode dizer assim. Conquistou o seu espaço e hoje é um dos caras, um dos pilares desse ataque do Fluminense, né? É um dos pilares. O cara é diferente, é habilidoso, tem bom futebol. Mas faltava aquela coisa da cabeça no lugar. E aí o Diniz até enaltece isso, né? Torço para que ele mantenha essa cabeça, os pés no chão. Porque se assim o fizer, as possibilidades são absurdas. E ele mesmo cita aí, é o tipo de atleta, de jogador que se perde todos os anos no futebol brasileiro. E eu acredito no Diniz. Só que eu não acho que se perde por causa de torcedor. É que o Diniz vem e fala assim, é um mundo muito cruel do futebol, né? Esse mundo do futebol é muito cruel, né? Como se os jogadores, né? Só os jogadores sofressem, né? Eu falei, citei aqui para quem é de São Paulo, é só você dar uma visitada ali na Praça da Sé, coração de São Paulo, tem uma estação de trem, é só você passar por ali, você vai ver o que é o mundo cruel, né? Acho que o Diniz precisava até passar lá para ele ver que o quanto que o mundo é cruel de verdade, né? Enfim, isso aqui é só uns parênteses, mas perde-se por garoto perder a cabeça, se deslumbrar, pessoas ruins, mas intencionadas se aproximam do atleta, levam ele por um caminho que não é o melhor caminho. Eu, como eu sou de São Paulo, sempre falo aqui, lembro de alguns nomes de promessas que desapareceram. Desapareceram. Eu me lembro, por exemplo, do Neilton. Neilton apareceu na Vila, foi considerado um novo Neymar, não quis renovar com o Santos, achava que jogava mais do que jogava e depois a gente viu o que aconteceu. Talvez se tivesse tido a cabeça no lugar, os pés no chão, talvez tivesse se desenvolvido como é hoje o Marcos Leonardo. Se você se desenvolver num ambiente que lhe permite crescer mentalmente, mas na sua habilidade. E o Neilton estacionou. Eu me recordo de outro personagem também. Esse é mais difícil porque a gente não ouve muito sobre ele. Não sei exatamente o que aconteceu com ele, que foi o Carlinhos no Corinthians. Um fenômeno da base do Corinthians. Ficava sempre aquele, e o Carlinhos, ele simplesmente desapareceu. Fez pouquíssimos jogos no profissional, ele simplesmente sumiu. Então você vê que é difícil, assim, é um mundo cruel de verdade, né? Pessoas mais intencionadas, que orientam os atletas de forma errada, né? Falam que eles são muito mais do que eles são de verdade, e aí o garoto se deslumbra, perde a cabeça. Então eu torço também, assim como o Diniz, para que esse garoto aí, ele foque,
na bola, porque, olha, o futuro a Deus pertence, mas você tem que ralar também. Né? É aquela velha história. O futuro a Deus pertence, mas para ele te honrar, você precisa ser digno. Né? Você precisa ser digno. Vamos para a última e a gente finaliza. Diniz, Caio Borja Trivela, eu queria te perguntar hoje sobre, mais do que sobre o campo e bola, você já falou bastante, mas sobre o seu sentimento. Você, há poucos dias, nos últimos dias, falou sobre sua alegria em voltar ao Fluminense, tanto como treinador. Você sentia que faltava alguma coisa depois da sua passagem de 2019. E eu queria que você falasse sobre o sentimento que você está agora, se você já sente que o dever está cumprido, se já está realizando os sonhos que você imaginava nesse retorno. E para o John Kennedy eu também queria perguntar sobre sonho. Nos seus melhores sonhos você imaginou que você seria tão decisivo nas fases de mata-mata da Libertadores e ajudaria a colocar o Fluminense numa final depois de 15 anos? Obrigado. Claro. Todo grande jogador sonha com esses momentos, sonha com chegar no jogo decisivo e decidir. E é claro que nos meus sonhos eu sabia que um dia ia ser realidade, que um dia eu ia conseguir realizar meus sonhos. E antes de responder a sua pergunta, quero voltar um pouco semana passada. A gente teve um momento ali meio desarmônico, mas vou aproveitar para te dizer que se eu passei do ponto, você me desculpa. Eu sou um jornalista que eu respeito, sou um cara sério, muito sério, tá? E respeito muito pelo trabalho, tá? Em relação aos meus sonhos aqui, ao sonho no Fluminense, quando eu saí daqui eu senti que uma hora ia acabar voltando e voltei. Eu acho que a gente está construindo uma história cada vez mais bonita e é isso, é uma realização dia após dia. Não é uma coisa que terminou, que se um dia terminar, a gente teria que ir embora amanhã. Então não acho que terminou. A gente tem que continuar trabalhando, trabalhar muito. A gente, independente do adversário que a gente tiver, a gente vai ter um adversário extremamente tarimbado, difícil, multicampeão de Libertadores, tanto um quanto o outro. Mas é celebrar agora esse momento e daqui a pouquinho se preparar para o jogo do final de semana. Bom, aqui perguntado sobre os sonhos, né? Os sonhos. Primeira coisa, assim, mais uma vez parabenizar o Diniz. Primeiro que ele parabenize o Internacional. É aquilo que eu falei de dar o crédito para o adversário também, né? Porque você nunca joga sozinho. E aí também pedir desculpas, né? Se ele passou do ponto, né? E eu não peguei o nome. Deve ter sido coletiva recente, porque ele passou do ponto com muitos jornalistas, né? E muito legal isso, cara. Muito legal. É uma coisa que eu acho que engrandece o personagem. A gente entende que depois de um jogo você está com a cabeça quente, você está a milhão, sabe? A cabeça está funcionando a milhão, a última coisa que você vai pensar é ser elegante com alguém. Mas quem está ali do outro lado está trabalhando também. Não tem ninguém ali, eu tô aqui de passagem, né? Vou sacanear com o Diniz. O cara bate papo. Pega a rede social, pegadinha do Silvio Santos aqui, ó. Pegadinha do Silvio Santos. Vamos sacanear com o Diniz hoje, hein? Aí abre a rede social lá, aí o Diniz fica bravo, ele dá risada depois, né? Não é ninguém assim. Até porque mesmo o cara da pegadinha tá trabalhando, né? Mas enfim, tá todo mundo trabalhando. Eu acho que por mais que você saia de cabeça quente, o mínimo que você deve é respeito ao profissional. Como profissional da imprensa respeita alguns, né? Não todos, alguns. Quando vai em coletiva, a maioria respeita o treinador, né? A maioria, mas não todos. Mas os que te respeitam, eu acho que merecem ser respeitados. Então, aqui fica, pela segunda vez, aqui o meu parabéns ao Diniz. Se é que vale de alguma coisa, não vale nada, mas fica o meu parabéns ao Diniz, porque é muito difícil, cara. É muito difícil quando você tem uma personalidade de um estilo, e aí isso não é uma questão de ser certo e errado. Às vezes você é muito engenhoso, às vezes é muito orgulhoso, e você fala, não vou ficar pedindo desculpa, não vou ficar perdendo tempo pedindo desculpa. O cara tá trabalhando, eu tô trabalhando, a gente sabe que isso faz parte e não pede desculpas. É preciso muita grandeza também para você reconhecer que, cara, posso até ser orgulhoso, mas isso não me dá o direito de passar do tom com ninguém. E aí, segundo, a questão do sonho, né? O John Kennedy até não senti que é meio marrento, né? Mas lógico, pô, a gente sonha com... acho que
todo mundo espera ouvir uma resposta padrão, né? Ah, dos seus melhores sonhos você imaginava que isso ia acontecer e tal, fazer gol da classificação. Lógico, pô. E tem que sonhar. Mesma coisa do Diniz, pô. Quando eu saí, ficou a sensação de que ia voltar. O Dorival falou isso quando ele voltou pro São Paulo, né? Quando eu saí, ficou a sensação de que o trabalho ficou inacabado, incompleto. A diretoria naquele momento entendeu que não era a hora de seguir e vida que segue. Ficou a sensação de trabalho inacabado. Como o Dorival já falou também que com o Flamengo ficou uma sensação de trabalho inacabado, né? Um trabalho que ainda ele tem que voltar para completar o que ele começou. Então, é muito legal, porque é aquela coisa do sonho que eu falei, cara. Se você não sonhar, poxa, qual que é a graça da vida? Você tem que sonhar, mano, né? Você tem que sonhar. Tem que correr atrás do seu sonho. E você tem que sonhar alto. E você tem que sonhar alto, porque se você sonhar baixo, você não vai para lugar nenhum. Ah, meu sonho é esse aqui. É uma coisa pouca. Não preciso de muito, não. Não digo que você precisa ser ganancioso, ambicioso, mas, cara, você tem que sonhar alto para sua vida. Pô, quero um emprego legal, quero fazer alguma coisa legal, quero fazer a diferença nisso, naquilo. Você precisa sonhar alto. Porque se você não sonhar, você não vai chegar. Então é com essas palavras de sonho que eu fecho o nosso podcast de hoje, cara. Parabéns ao Fluminense, ao Fernando Diniz, aos jogadores, por essa conquista gigantesca, cara. Gigantesca. E fica também meu parabéns ao Internacional. Ao Internacional, aos torcedores do Inter, que fizeram uma festa absurda, aos jogadores, a gente sabe que é do futebol, né? É do futebol, mas fica também nossos parabéns aos jogadores, aos profissionais envolvidos, até mesmo a gestão Barcelos, por que não? Quando eles demitiram o Mano Menezes, eu falei que foi a pior erro da gestão Barcelos, e eu acho que não foi. Acho que não foi. Se pagou a contratação do Cudê, talvez se tivessem contratado esses mesmos jogadores para o Mano, talvez os resultados do Mano fossem melhores e ele seguiria com o trabalho, talvez, mas aí ia ficar no si, não dá para saber. Então, fica parabéns para a equipe do Internacional também, que, cara, tornou essa semifinal a semifinal que foi. Divertida, com muito suspense, né? Com contextos de dramaticidade e com um final. O torcedor colorado não é legal? Não é legal, mas pro torcedor tricolor foi um final espetacular, né? Foi um final absolutamente maravilhoso. Quinta-feira, Palmeiras e Boca Juniors, então a gente já começa a colocar o cinto de segurança, né? Você, torcedor, coloque o cinto de segurança, porque eu vi muita gente falando, nossa, o primeiro jogo, Boca e Palmeiras foi uma merda, né? Ah, jogo fraco. Na bola rolada, sim. Na bola com a bola rolando, talvez sim. Mas eu não achei um jogo ruim, não. Assim, pelo contexto, né? Porque a gente fala assim, pô, jogo decisivo é muito mais do que a bola rolando, né? É muito mais com a bola rolando. E eu até falei, cara, eu quase abri o podcast. Eu tava pensando em gravar um podcast e falar, cara, que jogo ruim. E aí quando você para olhar as outras coisas, né? A Bomboneira, estádio mítico, torcedor, Palmeiras segurando a pressão. Você fala, cara, foi um grande jogo. Foi um grande jogo porque ele teve tudo que uma decisão, assim, uma semifinal de Libertadores tem que ter. Vários componentes, né? Então, a expectativa não é de um grande jogo com a bola rolando, nesse caso aqui, como foi os dois jogos entre o Internacional e o Fluminense, não vai ser a mesma expectativa, mas não é a mesma, tá com a bola rolando, tá? A mesma qualidade com a bola rolando, mas no extracampo, né? Aquela ambientação, aquela atmosfera, eu acho que vai ser um grande jogo, tá? Acho que vai ser um grande jogo, a gente fica na expectativa, vamos acompanhar de tudo um pouco, e amanhã a gente está de volta para falar do segundo finalista da Libertadores. Só para fechar, o Fortaleza vai encarar a LDU mesmo. Defensa e Justiça empatou com a LDU. Então, LDU na final. Fortaleza encara a LDU. Vão se enfrentar em Maldonado, tá? Encerro por hoje, gente. Vocês que nos acompanham até aqui, fica o meu profundo agradecimento. Peço para deixar uma moral. Um forte abraço e até amanhã. Mais um podcast de Libertadores. Tchau.